sobre o piso da enfermagem, suspenso, né? E agora parlamentares avaliam uma recomposição da tabela do SUS, desoneração da saúde e repasse aos municípios para bancar esse reajuste. A questão é a seguinte, diante desse imbróglio, a categoria fica no meio de um tiroteio danado, não é, Orengo? Porque a gente falou tanto sobre valorização legítima, necessária dessa categoria, e é tanto vai e vem nessa decisão referente ao piso da enfermagem, e com razões para os dois lados, inclusive para a categoria, que eu fico realmente sentida pela categoria, que fica no meio disso tudo, não é? Bom dia para você. Olá, Ivan, Eli, bom dia a todos. Bom dia. E realmente, os trabalhadores deveriam estar já recebendo o salário reajustado, porque essa regra já começaria a vigorar nesta semana, suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Agora uma decisão definitiva do plenário, ontem se formou a maioria. É interessante avaliar os votos aqui dos ministros, o voto do decano, que é o Gilmar Mendes, foi o voto que formou a maioria. Ele aponta o seguinte, olha, que é uma medida revestida de boas intenções, mas que, em última análise, acaba penalizando lá o gestor local, porque o recurso não está disponível. Então, o que o Congresso Nacional votou foi um reajuste que é uma demanda antiga e justa de uma categoria que trabalha muito, estava na linha de frente, né? Essa é uma questão que não se discute agora. Mas de onde tirar esse recurso e como fazer isso neste momento, né? Obviamente essa é uma discussão que não começou agora, que é uma discussão de 2 anos. A questão é que se vota numa véspera de eleição, sem destinar recurso do orçamento e não tem de onde tirar. O ponto é esse. Então, em função disso, tivemos ações, inclusive de hospitais privados, no Supremo Tribunal Federal, alegando o seguinte, olha, como se criou um reajuste necessário de uma hora para outra aqui, mesmo com uma discussão longa, mas a decisão saiu agora, não tem lastro, não tem orçamento previsto. Então a saída seria, inclusive, demitir servidores ou demitir trabalhadores, né? E isso poderia ter como consequência a redução de leitos e até de unidades de serviço da saúde da família, é o que os prefeitos estão colocando, porque o impacto estimado é de cerca de 10 bilhões de reais. Agora, Sheila, o grande ponto é o seguinte, o que fazer daqui para frente? Porque ele está suspenso e tem que encontrar uma fonte de recurso. Aquele dever de casa que o Congresso não fez na hora de votar. São essas 3 saídas em análise. A primeira, desoneração da folha da saúde, ou seja, o enfermeiro ele vai custar mais barato para o empregador, né, se isso for aprovado. Mas, obviamente, isso tem impacto fiscal, né, tem menos arrecadação, mas essa é uma saída viável aí. A outra, qual seria? Reajuste da tabela do SUS. Os municípios, os gestores locais recebem repasses dos governos para gerenciar ali o Sistema Único de Saúde, né, para operacionalizar. Essa tabela está defasada há bastante tempo, essa seria uma saída. E a terceira seria o repasse direto da União a estados e municípios. Você vê, Sheila, que todas têm impacto aí. A União, que inicialmente ia ter ali um impacto ínfimo, porque os enfermeiros contratados pela União já ganham mais do que o piso, deverá ter que arcar aí com um valor que também não era esperado. Então tem um receio do Ministério da Economia. Agora, no Congresso Nacional, o que se quer é uma discussão rápida. Então, já temos convocação aí dos líderes partidários para discutir esse assunto, né? Há uma mobilização, inclusive do presidente do Senado, para já colocar esse assunto em discussão na semana que vem, para tentar colocar uma solução rápida aí para esse problema criado pelo Congresso Nacional, pelo Supremo. Há uma crítica do Congresso de nova intervenção do Supremo Tribunal Federal, numa matéria aprovada pelos parlamentares, chancelada pelo presidente e agora suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Semana que vem, os parlamentares já vão discutir esse assunto. É aquela história do você só tem um trabalho, né? 2 anos discutindo, Orengo, para aprovar um projeto que não sabe de onde vai vir o E que dinheiro. é difícil de explicar, né? Por exemplo, tá cheio de enfermeiros aqui mandando mensagem pra gente e dizendo o seguinte, mas como é que pro dinheiro do judiciário, pro reajuste eles conseguem? Exato. Ah, vocês não estão defendendo. Assim, não tinha lastro, né? Basicamente isso, não tinha um lastro. Né? É que então... o cofre, né, Orengo, é diferente do orçamento, né? É uma questão burocrática, né? E esse é um ponto fundamental, né? Por quê? Porque agora a gente está, por exemplo, discutindo o orçamento do ano que vem. Então tudo é feito com antecipação. Tem a discussão, por exemplo, do Farmácia Popular, que teve o corte de 60% no projeto encaminhado pelo governo, agora o presidente já manda recompor. Tudo isso é discutido 1 ano antes, para realmente a gente prever para o ano seguinte as despesas.
da mesma forma é feita lá no município, no estado e também, obviamente, na iniciativa privada. As pessoas se preparam para isso, né? O problema que os hospitais estão colocando é o seguinte: aprovaram e os hospitais não têm esse recurso de imediato para fazer frente a algo que seria um reajuste agora. Então, por isso ingressaram no Supremo Tribunal Federal. Agora a classe política precisa buscar uma solução aí para essa demanda que é legítima da categoria.